O resultado que você quer está na organização que você não está fazendo. Basicamente é isso que acontece. Quando a gente fala de rede social, a gente ouve muito falar sobre funil. Ah, o que é o funil? Como que acontece? E aí, para o empreendedor, parece muito confuso. E às vezes para o gestor de tráfego também. Ele fala, nossa, mas como que eu vou organizar isso? E aí o sucesso das suas campanhas online, seja ela independente da plataforma, ela está quando você consegue organizar esse funil. Óbvio que, se você for pesquisar aqui no YouTube, vai ter muita coisa de funil, com automação, com e-mail, com mensagem de WhatsApp, e ele fica muito complexo. Só que quando a gente começa do começo, do zero, a gente precisa pensar numa primeira estrutura de funil. O que que é um funil, né? A gente tem um funil, né? Daquele negocinho assim, ó, com a boca grande em cima e o fundo pequenininho embaixo para poder escoar algo. E basicamente é isso também que a gente faz. A gente precisa aparecer para muita gente no topo do funil e depois lá no fundo do funil a gente vai ter menos pessoas engajadas, menos pessoas interessadas em comprar da gente. Então, basicamente é isso. A gente aparece para muita gente primeiro e depois a gente afunila para poder chegar nessa galera que está disposta a comprar, disposta a entrar em contato, disposta a pedir orçamento ou coisas desse tipo. Então, assim, não precisa quebrar a cabeça no primeiro momento em fazer um funil super complexo com 15 etapas, porque não é isso que dá resultado. O que dá resultado é ter uma estrutura minimamente montada e bem organizada para você saber aonde corrigir, como corrigir. Se você não me conhece, está vendo esse vídeo, eu estou começando uma série nova que eu já estava postergando, mas eu quero fazer desde o começo, como se fosse uma carta do Thiago de hoje para o Thiago do futuro, ou o Thiago do passado, porque quando eu comecei lá atrás, há uns 5 anos atrás, eu queria ter as informações que eu sei hoje, né? Então eu tenho outra agência, tenho outros dois negócios que giram em torno de marketing digital, um faz só a parte faz a parte de audiovisual e mídias, e tem um que eu cuido só da parte de consultorias e copywriting e gestão de tráfego. Eu estou iniciando outro para começar do zero, igual eu comecei lá atrás, mas dando essas informações. Então, se você é gestor de tráfego, né, e está assistindo, essa é uma informação interessante. Se você é dono de negócio também, é legal que você entenda como que funciona, mais ou menos, até para você chegar entendendo como que o gestor vai trabalhar. Então, funciona mais ou menos não, é desse jeito. Assim, para começar, a gente vai precisar dessa estrutura de funil mesmo. E o que seriam esses funis? Então, quando eu começo a trabalhar com cliente, qualquer cliente, e é assim, dessa nova agência também é a mesma coisa, assim, quando eu vou começar a trabalhar com cliente, eu falo para a gente precisa estruturar o seu perfil para que ele fique bem organizado, que ele fique claro para as pessoas entenderem o que está rolando, como está rolando, o que vende, o que não vende. Então, o primeiro passo é a gente dar um tapa lá. Quem me busca, ou quem eu entro em contato, quem eu acabo prospectando, já é um perfil que já tem um pouco de rede social movimentada, que já tem mais ou menos estrutura, assim, nunca é ninguém do zero, até porque as pessoas estão começando a movimentar, está começando a vender, então leva um tempo, ela tem esse tempo de tração para poder, né, ter caixa e poder investir no gestor de tráfego, investir numa pessoa de estratégia para ajudá-la nas redes sociais de fato. Então vamos pensar aqui, está começando do zero, do zero, absoluto zero. Ou você já vende, já está estruturado, mas precisa de uma estruturação melhor para de fato alavancar as vendas do seu negócio. Como que eu faço isso? A primeira coisa é pensar num funil, que é o funil AIDA, um acrônimo. E basicamente o funil AIDA, ele é o quê? Ele é atenção, deixa eu ver aqui para baixo. Atenção, interesse, desejo e ação. O que que acontece quando eu falo do funil AIDA? Assim, num primeiro momento, a gente vai criar toda a estratégia para chamar a atenção das pessoas. Quando a gente está fazendo tráfego, você tem que pensar que novas pessoas estão conhecendo o seu negócio. Ah, mas eu tenho um negócio local que roda aqui na minha região, vou fazer tráfego geolocalizado, vou fazer anúncios online só para minha região. Estou na região X aqui e eu consigo manter essa galera, né, próxima a mim, porque eu quero que elas venham até o meu estabelecimento. Ainda assim, você vai precisar da atenção das pessoas e o interesse delas. Então, o que que a gente vai fazer? Aí, pensando numa estrutura como se fosse uma campanha. Eu vou fazer uma campanha 01. Atenção. Como que eu chamo a atenção das pessoas? Ah, eu preciso fazer uma campanha para as pessoas olharem para mim. Então, só vou dar exemplo que você tem uma hamburgueria. Qual que é o primeiro contato que a pessoa tem quando ela vê um hambúrguer? Assim, ela imagina, fala, tá, eu quero um hambúrguer carnudo, eu quero um hambúrguer bem apresentável, um hambúrguer bonito, um hambúrguer mostrando, de repente, a hamburgueria para ela ver como que é, como que não é, o que que acontece na hamburgueria. Assim, eu chamo de vídeo de experiência, que é o que a gente grava aqui, que são pessoas consumindo, pessoas felizes no local que elas estão. Então, assim, esse seria o primeiro ponto para a gente poder criar essa estratégia de chamar a atenção das pessoas. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso de organização. Se eu não tiver organização para montar essas campanhas, eu não vou. Eu até posso performar, porque assim, eu vou dar um exemplo, e aí
Isso é o que todo mundo faz, principalmente quando você vai lá contratar uma agência de performance, vamos colocar assim. Eles acabam fazendo desse jeito. O seu concorrente ele está fazendo tráfego e fazendo essa parte de atenção aqui. Então, o que que a agência vai fazer? Ela fala, vamos fazer só os anúncios de ação, que são os anúncios de compra, para poder as pessoas comprarem. O meu vizinho já está fazendo marketing, já está educando toda a audiência, né? A gente chama de educar a audiência, mas é tipo assim, já está fazendo essa parte de ser conhecido dentro dessa localidade que vocês estão. Então, as pessoas já conhecem, sabe? Tem o Joãozinho e tem o Zezinho. O Zezinho está lá fazendo toda essa parte aqui do interesse, da ação, então gerando desejo nas pessoas para elas comerem um hambúrguer. Aí fala, então tá, vamos cortar caminho, vamos pegar um atalho e vamos direto para ação. A gente já só aparece lá assim, ó, compre agora o melhor hambúrguer da cidade. Clique aqui e faça seu pedido. Até pode fazer isso. Isso até é o comum que 98% das agências vão fazer. Dá resultado? Dá resultado também. Só que o que acontece? Se o Joãozinho tiver em dúvida lá no iFood, ele vai ver a sua marca e vai ver a marca do Zezinho. Vai falar, tá, esse daqui eu já vi anúncio deles. Eu já vi como que é a hamburgueria, eu já vi como que são processados os produtos, eu já vi quem são as pessoas que trabalham lá. Tem uma galera com a vibe boa, que faz um monte de vídeo legal, que tá sempre explicando, que tá nos stories, trocando ideia com a galera, tipo, se relacionando com a audiência, se relacionando com esses clientes. Pô, eu lembro do Joãozinho aqui. Então, o que ele vai fazer? Corre o risco dele chegar lá na hora da ação e falar, tá, eu lembro de tal pessoa, então eu lembro dessa marca aqui, eu vou comprar dessa marca. Então, o que a gente tem que fazer do lance dessa organização é, de fato, pensar que para eu chegar na parte da ação, eu vou precisar aparecer para as pessoas. Eu vou precisar falar para as pessoas que eu tô aqui, ó. Ó, eu tô aqui, ó, meu produto é bom, meu produto é legal, eu consigo. A forma como eu manuseio os meus produtos é higiênica, o meu lugar é um lugar bacana para você. Eu sei, eu tenho conhecimento prático disso. Isso vale para prestador de serviço também, né? Eu sou gestor de tráfego, então eu preciso mostrar para isso daqui não deixa de ser. Eu falei no vídeo anterior que esse formato de conteúdo também é um formato de conteúdo para captação de novos clientes. Se a pessoa chegar aqui e falar, então tá, eu tenho um método de trabalho, tá aqui, ó, tô mostrando para você. A gente não vai fazer simplesmente um anúncio, a gente vai ter etapas que a gente vai trabalhar dentro do seu perfil para que de fato a gente chegue a ter, a gente chegue no objetivo que a gente quer. Então eu tenho um método de trabalho, não é simplesmente eu vou chegar lá e falar, a gente vai começar a fazer anúncio amanhã de qualquer jeito, se der resultado, deu, se não der, não, eu tenho um formato de trabalho. As pessoas, principalmente aqui, né, nas redes sociais, isso, para quem tem negócio, de modo geral, as pessoas querem ter esse conforto ou ter essa segurança de que existe um profissional lá que sabe o que está fazendo. É como se você fosse um piloto do navio. Você tem que estar lá, não, eu sei para onde que eu estou indo, eu consigo me guiar lá pelas estrelas, eu consigo olhar para as nuvens e entender onde é que eu estou. E basicamente é isso, assim, se eu não tenho um método, se eu não tenho organização da forma com que eu vou trabalhar, isso eu mostrei lá no vídeo anterior, fica muito difícil da pessoa ter confiança em mim. Falar, tá, mas como que você trabalha? Fala, como que é o seu método de trabalho? Eu começo a trabalhar, eu peço acesso à conta e a gente faz uns anúncios com as coisas que já tem no perfil. Mas nem sempre as coisas que já tem no perfil são conteúdos, são materiais interessantes para a audiência nova que está chegando. Então, por isso que é importante que a gente tenha, né? Poderia até chamar, tipo assim, um método de trabalho. Ter um método de trabalho é o que vai dar segurança para o seu cliente para olhar e falar, então tá, então eu sei que num primeiro momento ele está criando esses anúncios para chamar a atenção das pessoas. Talvez eu nem seja tão conhecido como eu acho que eu sou na minha região, então eu preciso disso. Depois no segundo momento eu preciso ver qual que é o interesse das pessoas em comprar meu produto. Vamos pensar, é o lance de fazer anúncio de picanha para vegano, assim, de repente as pessoas, você tem a melhor picanha da região, mas aí você está aparecendo só para vegano. Adianta, essa pessoa não tem interesse nenhum em comprar seu produto. Tá, você tem um produto que vende, você tem uma oficina de carro. Aí está aparecendo para pessoas que não têm carro. Aí o que que adianta? Essa pessoa não tem carro, não tem nem interesse de levar o carro dela lá. Então, assim, o que precisa fazer é quais são essas pessoas interessadas em comprar seu produto e qual é o seu produto que atende uma necessidade das pessoas. Então, por isso que é importante ter esse funil. É um funil, não deixa de ser, mas para a produção de conteúdo. Como que eu gero desejo nas pessoas? De repente. Vou dar exemplo da oficina. A gente vive no mundo muito corrido. Fala, se você entrar em contato com a gente busca o seu carro e traz ele de volta. Isso é um desejo das pessoas. Eu tenho isso. Se tiver alguém que vem e busca meu carro, leva para a oficina, né, conserta, lava, faz qualquer coisa e traz ele de volta, isso daí para mim é um grande vantagem, é um grande atrativo. Isso é um desejo que eu tenho, de eu não precisar sair da minha casa para poder fazer a manutenção do meu carro. Isso é um ponto interessante. Eu quero que você, tá falando com gestores de tráfego,
Eu quero alguém que cuide das minhas redes sociais, mas não me dê dor de cabeça e falar, nossa, a gente não tá performando. Não, tipo assim, ó, todo problema correlacionado com o tráfego, correlacionado com os anúncios online, é minha responsabilidade. Eu não vou levar dor de cabeça para você. Mas seus atendentes, eles não estão respondendo as pessoas de forma correta. Então, eu vou lá conversar com eles, né? Você me dá a liberdade de eu poder entrar na sua empresa para poder mexer nisso? Tem também. O desejo dessa pessoa é ter facilidade nas coisas dela. Não quer ter dor de cabeça contratando um gestor de tráfego, contratando uma outra pessoa. Ela quer ter facilidade. Então, o que eu vou vender para as pessoas, né, dentro desse caso específico dos desejos, o desejo dela não ter dor de cabeça, dela não se preocupar. Fala, não, eu sei que quando o Thiago está operando, não tem dor de cabeça com ele. Eu só coloco o crédito lá no Meta, no Google, eu só dou liberdade para ele fazer lá, porque eu tenho confiança que ele sabe o que está fazendo. Ele já me mostrou isso no dia a dia. Então, esse é o ponto, assim, da gente ter essa atenção, interesse e desejo. Depois a gente tem a ação. A ação é a pessoa realizar a compra, ela baixar um catálogo, ela entrar em contato com você, ela pedir um orçamento, ela fazer uma visita para o local onde você está. Só que antes a gente precisa de. A gente até pode fazer, foi o que eu falei no começo do vídeo, só que corre um sério risco, daí você vai estar competindo por preço com as pessoas, ou competindo, tipo assim, nossa, eu vi lá, né, o seu concorrente fez toda essa etapa aqui, aí quando chegou no final, o seu preço custa 10 e o do concorrente custa 15. Fala, então tá, mandou mensagem para os dois, fala, vou lá no de 10. Você está só concorrendo por preço. Quando você tem um produto, talvez o preço não seja o mais baixo do mercado, é legal que você faça isso, porque às vezes o cliente chega lá na loja, por exemplo, ou ele manda mensagem pedindo um orçamento, aí as pessoas não sabem responder, porque tipo assim, tá, mas como que vocês vão falar de gestor de tráfego, falar, como que você vai resolver o problema que eu tenho aqui de ter mais clientes na loja? Falar, a gente vai fazer desse jeito, eu tenho um método. Meu método XPTO, ele começa assim, assado. Então, eu preciso desse período para a gente medir a atenção das pessoas, criar interesse, gerar desejo nas pessoas. Isso é o meu método. Então, eu vou explicar. Quando a pessoa chega lá, já chega consciente, fala, tá, eu só preciso que você tire uma dúvida ou outra aqui, me ajude para que, de fato, né, a gente comece esse trabalho juntos. Então, é todo esse trabalho que a gente tem para ter mais resultados. Eu tenho anúncios aqui hoje que estão performando muito bem, que são anúncios de venda, mas a gente começou muito bem, às vezes isso até anúncio, assim, em algumas empresas, um trabalho de um ano, né, já estava gerando resultado, mas a primeira etapa foi chamar a atenção das pessoas, foi criar esse interesse, foi gerar desejo nas pessoas. Essa foi a primeira etapa. Hoje em dia vende muito bem, assim, a gente tem negócios aqui que opera que cresceram 30% de um mês para o outro, assim. Então vendia 100 no mês seguinte, começou a vender 130 com pequenos ajustes que a gente fez. É segredo? O que que trouxe tanto resultado assim? Foi, de fato, ter uma organização de trabalho. Isso vale até quando a gente fala de campanha, de modo geral, como se fosse uma campanha para o mês inteiro, para o trimestre. Então, assim, a gente está começando um trimestre novo hoje. Então, tá, a gente tem uma campanha para a gente fazer um faturamento de X. Então, como que eu vou fazer esse faturamento de X? Eu preciso de ações assim, assim, assado. Eu preciso disso, disso, disso. Eu preciso desenvolver um produto novo. Eu preciso criar um cardápio novo. Eu preciso pensar em eventos que eu vou fazer. Eu preciso de um método novo para poder pegar Black Friday, para pegar Natal. Tudo isso é pensado para que, de fato, a gente tenha mais sucesso, a gente tenha resultado. Se você não pensar como um pacotinho, assim, tem um pacote, né? Uma campanha que vai acontecer durante esses 3 meses agora. Então, como que eu vou fazer isso para a pessoa ter resultado? E aí eu consigo vender isso com mais eficiência para o cliente também, para ele falar, dentro desses 3 meses aqui está assistido que a gente vai fazer isso, 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 isso. Então, o resultado é esse daqui, as métricas que a gente tem que olhar são esses daqui, os indicadores importantes para a gente olhar são esses. Se esse daqui tiver tudo certinho, a gente está indo pelo caminho correto. Então, assim, a gente só vai manter. Óbvio que o resultado às vezes depende de outros fatores. Mas, assim, se a gente estiver seguindo isso daqui, então tá tudo correto. Tipo assim, é como se fosse um mapa. Assim, você está seguindo o mapa, a probabilidade de você chegar lá no final do mapa, no lugar correto, é muito grande. A não ser que o mapa esteja errado. Mas assim, o importante é ter essa organização para ter clareza do que vai ser feito. Então, assim, o resultado, eu queria o resultado XPTO. Você tem organização, você sabe o que você está fazendo? Esse é o ponto mais importante, assim, ter um sonho, ter uma meta, ter um objetivo, ele é só a primeira parte. Se você não tem um plano, ele não resolve tanto assim. O que dá resultado, de fato, é ter um plano. Aí esse plano vai ter organização, vai ter a parte de execução, vai ter todo o planejamento. Mas, assim, ter um plano lógico é o que vai garantir que você tenha resultado nas ações que você está tomando. Isso dentro do marketing, isso até nas ações offline também, assim, como que eu quero vender mais? Então, tá, eu preciso de um plano de execução. Isso, assim, até eu falei lá no vídeo anterior, que é sobre
ter essa ferramenta para acompanhar. Falar, eu tenho um Excel aqui que eu vou fazer prospecção, eu tenho um Excel onde eu vou mapear o meu processo, como é que eu estou trabalhando. Então, tudo isso é importante. Assim, o resultado que você está querendo, ele está na organização que você não está tomando, assim, tá no método que você não criou de trabalho, tá no empurrando com a barriga que você está fazendo. Então, assim, não empurre com a barriga, porque de fato é o empurrar com a barriga que não vai garantir o resultado, assim. Isso é uma dica, né? Agora eu vou falar sempre pro Thiago do passado e pro Thiago do futuro, né? Acho que é importante isso, porque daí eu consigo ter um arquétipo bacana aqui. Mas é isso, assim, se você empurrar com a barriga, o cliente não vai ter resultado, aí você também não vai saber explicar se o cliente perguntar, o que que foi feito aqui? Fala, fui fazendo, do jeito que dava, tapando buraco, aí você só tem uma tempestade, assim, que você tá só tapando sol daí não é uma tempestade, né? Mas aí você tá só tapando sol com a peneira, assim, isso não é legal, legal que você tem um método para você explicar. A gente começou trabalhando assim, assim, assado, os próximos 3 meses eu ia trabalhar assim, assim, assado, pipipi, papapá. Ah, eu tenho um plano de um ano, assim, eu consigo trabalhar o ano inteiro com você. A gente faz, sei lá, um contrato de um ano para poder executar toda essa estratégia. Negócios maiores, assim, eu opero contas B2B, elas precisam de fato desse um ano de planejamento, porque o lead time, que é o período de compra, assim, da pessoa se cadastrar, da pessoa, né, virar lead até ela comprar, são mais longos, são mais extensos. Então, às vezes, leva 6 meses para a pessoa fazer a compra. Se a gente não começar a trabalhar isso com antecedência, a gente não consegue obter os resultados do final do ano. Então, precisa, de fato, desse tempo um pouco maior, principalmente quando são compras de valor muito caro. Ah, vou fazer um contrato de 100 mil reais, de 1 milhão de reais, assim, compras no B2B, que são valores muito altos, que vêm, tipo assim, milhão por mês. Não são vendas rápidas, elas são vendas consultivas que demoram. Então, precisa de toda essa jornada. Quando eu mostrei a parte do funil lá, de fato, precisa dessa jornada toda, de chamar a atenção da pessoa, de gerar desejo nas pessoas, de fazer as pessoas terem interesse em saber mais do seu produto. Então, esse funil é importantíssimo que ele seja seguido, senão você está se perdendo no meio do caminho. Quando são vendas rápidas, baratinhas, assim, aí você consegue meio que, não vou nem dizer encurtar, porque daí senão você vai ficar preguiçoso e vai querer fazer só o de ação, só o de compra e agora. Hoje em dia não funciona mais, a gente está em 2024, final de 2024 e indo para 2025 e não, isso vai deixar de funcionar cada vez menos. As pessoas, né, principalmente, até porque, tô fazendo um recorte assim dos TikTok da vida, é por isso que os influenciadores ganham muito espaço, né, principalmente os influenciadores que não são tão grandes assim, porque eles estão mostrando o dia a dia, como que usa, como que não usa, se foi bom, se foi ruim. Então é importante que você faça toda essa jornada do cliente também, assim, com isso você ganha muito mais e facilita muito mais a conversão lá. Mas tem um método e organização. Essa é a parte mais importante para você ter resultado aqui no digital. Ok? E aí eu vou fazer mais um vídeo. Se ligue, acompanhe e fique de olho.